Olá, meninos! Vamos continuar o nosso estudo aqui sobre o período simples, certo? Na aula anterior, nós vimos os tipos de predicado e os termos associados ao verbo. Então, hoje a gente vai continuar com a segunda parte, que são os termos associados ao nome, certo? Só para relembrar aí, no período simples nós temos termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, hoje especificamente, nós vamos estudar os termos integrantes, complemento nominal e agente da passiva, e os termos acessórios, adjuntado nominal e aposto. Vamos estudar também o vocativo, certo? Mas o vocativo, ele é uma categoria especial, vamos dizer assim. Ele não entra, ele nem é um termo essencial, nem é um termo integrante, nem um termo acessório, porque ele é independente do resto da oração em que ele aparece, ok? E aí, vamos iniciar pelo complemento nominal. Os complementos nominais, eles exercem a mesma função que os objetos quando tem na oração verbos transitivos. Então, assim como tem os verbos que necessitam de complemento, tem também algumas palavras que são transitivas, que necessitam de um complemento. Essas palavras podem ser substantivos, podem ser adjetivos e podem ser advérbios. E aí, para que ela fique com seu sentido completo, ela necessita de um outro pedaço. Esse outro pedaço é chamado de complemento nominal e ele é ligado ao nome ao qual ele se refere por meio de uma preposição obrigatoriamente. Não existe complemento nominal sem preposição. E aqui vocês têm alguns exemplos. Por exemplo, referentes, que é um adjetivo, e é um adjetivo que é transitivo, porque automaticamente quando se fala referentes, você já pergunta referentes a quê? E aí já tem o complemento nominal, as redações, do mesmo jeito relativamente, do mesmo jeito o substantivo confiança. Confiança em quem, né? E aí aqui vale uma observação. Quando você tem palavras que são derivadas de outras já existentes, e essa palavra que existia antes, a chamada palavra primitiva, foi uma palavra que era originalmente transitiva, ou seja, que precisava de complemento, quase sempre quando você deriva uma nova palavra, essa nova palavra vai carregar também essa necessidade, essa transitividade. Por exemplo, eu tenho o verbo confio, confiar, né? E aí, o verbo confio, ele é transitivo. Confio em quem? Do mesmo jeito, se eu derivar o substantivo confiança, também vai levar a essa transitividade. Confio em. Do mesmo jeito, eu tenho também, por exemplo, benéfico, que é um adjetivo transitivo. Se eu derivar um advérbio dele, beneficamente, também vai precisar trazer essa transitividade. Benéfico a, beneficamente a, ok? Então, é um lembrete importante para vocês. A relação que é estabelecida entre o nome e o complemento nominal é chamada de regência nominal, que a regência ela é a parte que vai trabalhar a relação entre o termo regente, o que manda, que no caso aí pode ser o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, e o que obedece, que é o termo regido, no caso especificamente do complemento nominal. E a parte da regência nominal, o que ela faz? Ela diz algumas regras sobre o uso da preposição. Por exemplo, eu tenho uma palavra transitiva, que ela vai precisar de complemento. Então, qual seria a preposição adequada para usar com aquela palavra? E aí, mais uma vez, vale a mesma coisa que eu disse quando eu falei das regências verbais. Não tem como você decorar todas as regências. Você pode ir estudando uma aqui, outra ali, vendo o contexto e você vai aprendendo, mas não tem como você decorar todas. Aqui eu coloquei só alguns nomes e as suas preposições que são adequadas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o adequado, o afável, que é a mesma coisa do amável, certo? É agradável, a alérgico a, tem várias outras que vocês podem dar uma olhadinha com mais calma no material, ok? Agora nós vamos ver um pouco sobre o adjuntado nominal,
que é um termo acessório, que um termo acessório é aquele que ele não é, se a retirada, ele for retirado da oração, vamos dizer assim, não vai prejudicar o sentido geral, diferente de sujeito e predicado, que são termos essenciais. Então, o adjunto nominal são adjetivos, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos, que vão aparecer ligados a um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. E esse substantivo ele é o núcleo de um sintagma nominal, ou seja, pode aparecer na parte que está o sujeito ou na parte dos objetos do verbo, por exemplo. E essa ligação, ela pode acontecer de forma direta ou ela pode acontecer por meio de uma preposição também, quando você tem, por exemplo, locuções adjetivas, que são ligadas ao restante, ao nome ao qual ele vem conectado por meio de uma preposição, certo? Então, aí você tem como o adjuntado nominal podem ser exercido por diversas categorias de palavras, então aqui você tem um exemplo de cada uma. Um adjuntado nominal que é representado por um adjetivo, por locuções adjetivas, por artigos, por pronomes e por numeral. A relação entre o substantivo e o adjuntado nominal é chamada de concordância nominal, que é a parte que dá as regras de adequação. Como é que eu devo ligar um adjunto ao seu núcleo, ao substantivo ao qual ele vem conectado? E aí tem aquela regra geral, o adjunto deve se adequar ao substantivo. Isso quer dizer, substantivo feminino ou masculino, singular ou plural, o adjunto vai ter que acompanhar essas modificações. Isso é a regra geral. Mas isso não vale para todas, porque nós temos as especificações, ou seja, algumas situações que podem alterar essa regra geral. E aqui nós temos algumas delas. A primeira situação, quando eu tenho dois ou mais substantivos e eu tenho um adjetivo que se refere aos dois. Aí a primeira situação, esse adjetivo vai aparecer depois do substantivo. Então, aí você vai observar duas coisas. Primeiro, se você quer fazer a concordância com o mais próximo, que é possível, ou se você quer concordar com os dois. A concordância com o mais próximo, você vai respeitar a mesma regra geral. Tá no feminino, vai ficar no feminino. Tá no masculino, vai ficar no masculino. Plural e singular, a mesma situação. Agora, se você quiser concordar com os dois substantivos, aí você vai ter que observar que tipo de substantivos são esses. Eu tenho um substantivo feminino e um masculino. Se for essa situação, obrigatoriamente, o adjetivo vai ter que ficar no plural e no masculino, que a nossa gramática, ela prioriza o masculino, como vocês já sabem. A segunda situação, quando eu tenho o adjetivo anteposto ao substantivo. Ele vai aparecer antes. Nessa situação, a concordância é feita com o nome, o substantivo que estiver mais próximo desse adjetivo. Aqui algumas curiosidades que são importantes. Quando eu tenho nomes próprios, quando eu tenho palavras que expressam oposição, quando eu tenho palavras que expressam parentesco, aí eu tenho a concordância deve ficar no plural. Essa que expressa parentesco, ela ainda admite a concordância com o mais próximo ou no plural com os dois. Mas as outras duas só admitem a concordância no plural. Então, nomes próprios e palavras que expressam oposição somente no plural. Não importa a posição em que o adjetivo apareça. Tanto faz ele vindo antes dos substantivos quanto depois dos substantivos. Quando eu tenho um substantivo determinado por dois ou mais adjetivos, como é que eu faço a concordância? Primeira situação, se o substantivo está no singular, você vai colocar artigos nos adjetivos a partir do segundo. Então, tem aí o exemplo. Estudou a língua inglesa, aí depois você vai começar a colocar os artigos. A língua inglesa, a portuguesa e a alemã. Se o substantivo estiver no plural, a única coisa que você vai fazer é colocar somente os adjetivos, um na frente do outro, separado apenas por vírgula. Não há necessidade do artigo. Quando eu tenho um substantivo usado como adjetivo, que é aquele fenômeno da gramática que você muda a palavra de categoria. Então, originalmente ela era um substantivo, mas naquela oração
ela está funcionando como um adjetivo, então ela fica automaticamente invariável. Não importa se está no singular, se está no plural, ou aquela palavra específica ela não vai variar, como é o caso aí de cinza e rosa nessa primeira oração, porque você tem ternos que está no plural, mas cinza, como é originalmente um substantivo, continua cinza. Camisas, rosa. Rosa, como é originalmente substantivo, nessa frase está funcionando como adjetivo, mas continua no singular, mesmo estando ligada a um substantivo no plural. Quando eu tenho adjetivos compostos, aqueles formados a partir de duas palavras, certo? Então, nessa situação, a concordância ela só vai acontecer com o segundo termo, com a última palavra, vamos dizer assim. Ela é a que vai mudar. O restante fica do mesmo jeito. Então, você tem na primeira oração: encontrei várias mulheres, luso, franco, brasileiras. Somente a última palavra do adjetivo é que vai concordar com o substantivo que está aí no plural e no feminino. Aqui algumas curiosidades. Assim como tem aquela situação que pode acontecer com adjetivos simples, que originalmente era um substantivo e na oração funciona como adjetivo, também existe quando eu faço a junção e formo substantivos compostos, também existem substantivos que são compostos por palavras que originalmente eram adjetivos compostos por palavras que originalmente eram substantivos. E aí, nesse caso, como eu mudei a palavra de categoria, eu não posso flexioná-la. Então, ela fica invariável. Como é o caso aí de verde musgo, branco marfim. A única exceção para essa regra é a palavra surdo-mudo, porque ela é uma palavra composta, um adjetivo composto, mas é um adjetivo composto em que as duas palavras são adjetivos. Então, aí eu posso mudar e as duas ficam no plural, ou no singular, ou no feminino, ou no masculino, dependendo do substantivo que acompanha. Aqui são os casos especiais de concordância nominal. São aquelas que deixam as dúvidas, né? Muito, bastante, meio, todo, mesmo. Então, em algumas situações, essas palavras não variam. Quais são elas? Quando elas estão na função de adjunto adverbial, de advérbios. Estão acompanhando ali verbos, ou adjetivos ou advérbios. Então, elas são invariáveis. Mas quando elas estão acompanhando substantivos, elas estão funcionando ali como adjetivos ou como numerais, então elas vão mudar para acompanhar o substantivo que elas estão ligadas. E aí vocês têm aqui vários exemplos que vocês podem ver como isso acontece. A palavra anexo e próprio é a mesma regra da anterior. Se ela estiver ligada a um substantivo, ela vai funcionar ali como um adjetivo, então ela vai variar, certo? Curiosidade sobre isso aqui, a expressão em anexo, a sós, junto a, junto com, junto de, são locuções que são invariáveis. Não importa se ela aparece num contexto plural ou singular, feminino ou masculino, ela sempre vai aparecer da mesma forma, porque elas não podem mudar. Aqui, só para fechar essa parte de adjuntado nominal e complemento, é a situação. E se você ficar em dúvida se o pedaço que está lá na frase destacado, por exemplo, é adjuntado nominal ou é complemento nominal? Como é que você faz para tirar essa dúvida? E aí você vai observar aí 3 critérios diferentes. O primeiro, o termo que aparece lá, ele é preposicionado? Aí você vai olhar. Se os dois forem preposicionados, aí você vai observar qual é a função que ele está exercendo naquela oração. Então, o adjunto adnominal, o que ele faz? Caracteriza o substantivo. Já o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, ele pode aparecer ligado a várias outras palavras, não somente ao substantivo. O segundo critério. O substantivo que o adjuntado nominal acompanha pode ser tanto um substantivo concreto quanto um substantivo abstrato. Ele acompanha os dois. Já o complemento nominal obrigatoriamente só acompanha substantivos abstratos, que são aqueles que expressam ideias,
pensamentos, nada que você possa pegar, são construções humanas, vamos dizer assim. O terceiro critério é se o termo é preposicionado, ele é agente ou ele é paciente. Então, quando você tem um adjuntado nominal, na oração, o termo é agente. Então, está na voz ativa. Se você tem um complemento nominal, o termo é paciente. Ele que sofre a ação, certo? Continuando, agora nós vamos ver o agente da passiva. Para que você entenda como é que funciona um agente da passiva, é preciso você relembrar aqueles conceitos de voz ativa e de voz passiva, certo? Então, quando eu tenho o verbo estar na voz ativa, quer dizer que o sujeito daquela oração é quem está fazendo a ação verbal. Então, ele é o sujeito agente. Quando eu tenho a voz passiva, quer dizer que aquele sujeito ele está sofrendo a ação, certo? Então, quando é que o agente da passiva acontece? Quando eu tenho a voz passiva analítica, que ela é formada da seguinte forma. Você tem o verbo ser, que está lá, como o verbo auxiliar. Depois desse verbo ser, vai ter um verbo principal que está lá no particípio. E aí, logo depois, vai ter a introduçãozinha de um termo que geralmente é introduzido pela preposição por e muito raramente pela preposição de, certo? Então, quando você tem esse tipo de construção, voz passiva, analítica, seguido de por ou de e mais um pedacinho, aquele pedaço que é introduzido pelo por ou pelo de, muito raramente pelo de, normalmente é só pelo por, é chamado de agente da passiva. O que significa que para que a ação verbal aconteça, e o sujeito naquela oração é um sujeito paciente, ele que vai sofrer, é preciso então que alguém faça a ação verbal. Só que aí, como eu estou trabalhando com a voz passiva, aquele que está fazendo não pode ser chamado de sujeito, porque quem é o sujeito é quem está sofrendo. Então, nessa situação, aquele pedacinho que diz para você quem praticou a ação, então ele é chamado de agente da passiva. Então, o agente da passiva é uma espécie de... é um complemento verbal, certo? Que serve para especificar melhor a quem se refere aquela voz passiva analítica. Quem é que está fazendo aquilo? E aí ela acontece só nesse tipo de situação. É preciso ter essa construção. A voz passiva analítica e aí vai aparecer um agente da passiva, certo? E aí você tem aí dois exemplos que você pode observar. No primeiro, esse verbo, esse sujeito aí, eu, ele está implícito, certo? Eu coloquei aí só para vocês observarem. A frase original é só: fui substituído por uma máquina. Então, quando você pega esse tipo de construção, fui substituído, então quer dizer que eu, sujeito, sofri a ação. Mas aí quem foi que praticou essa ação? Quem foi que me substituiu? E aí esse quem foi é o meu agente da passiva. No caso aí, por uma máquina. Do mesmo jeito você tem a de baixo. Foram destruídas. Mas quem destruiu? Aí, o que foi destruído? Como foi destruído? Pelo que foi destruído? E aí você tem 9 cidades que foram destruídas, ou seja, que sofreram a ação. E aí foram destruídas por quê? Pelo quê? Por incêndios. Quem praticou a ação? O agente da passiva, que aí é por incêndios, certo? Não é, o agente da passiva é uma coisa mais simples de você identificar. Só prestar atenção. Tem ali a presença da voz passiva analítica, que tem uma estrutura bem característica? Tem. Então, já é um alerta para você. Tem uma estrutura seguinte, em alguma parte do texto, que aparece na frase, que começa aí por e indica alguém que fez alguma coisa ao sujeito. Então, aí você já tem ali o segundo indício de que ali tem um agente da passiva, certo? Pessoal, chegamos aqui estamos chegando aí na parte final já dessa unidade. E aí a parte final ela vai tratar um pouco sobre o aposto, certo? O aposto é aquela parte, é o termo acessório, que eu posso retirá-lo a qualquer momento da oração e a oração em si não vai ficar prejudicada, porque ela é uma parte que ela
possessão ela já vem separada do resto da oração, certo? Então, ela deve ser separada ou por vírgula ou por dois pontos. Então, tem que ter ali algum indicativo de que aquela parte é um aposto. Então, você vai observar o seguinte: quais são os tipos de aposto que existem? Eu tenho um aposto explicativo, enumerativo, recapitulativo, que também pode aparecer aí com o nome de resumidor, e o comparativo. O aposto explicativo, obrigatoriamente, ele tem que aparecer entre duas vírgulas, porque normalmente ele aparece no meio da oração, certo? Então, o nome já é bem claro, é uma explicação, uma informação extra sobre alguma coisa que foi dita na oração. O enumerativo ele é bem característico porque normalmente ele é introduzido por dois pontos e depois desses dois pontos vai ter sempre você pode colocar numa lista várias coisas que você pode listar. Então esse é o aposto enumerativo. O recapitulativo é um tipo de aposto que normalmente ele é introduzido por tudo, todo, todos, por esse tipo de palavra que tem a função de resumir, de voltar, de juntar tudo que você já tenha dito anteriormente, certo? E aí ele tem lá uma vírgula e vai aparecer ligado ao restante da oração. Então ele recapitula, ele resume tudo que foi dito até ali e continua o restante da oração. O comparativo também deve aparecer isolado por vírgulas. Isso porque ele também costuma aparecer no meio da oração. Então, para que você não. Para que fique bem claro qual é a função dele, então ele vai aparecer lá separado, para que não haja essa confusão. E comparativo, você não espere que haja lá aquelas palavrinhas que já deixam bem claro, né? Como isso, igual aquilo. Não. O aposto comparativo, ele vai aparecer entre vírgulas e uma frasezinha que a ideia de comparação ela fica implícita. Ela não tem nenhum termo, nada que dê a você já de cara que aquilo é uma comparação, certo? Então, o aposto é um termo bem simples de ser entendido. O vocativo, como eu já disse lá no começo da aula, é um termo que ele é independente. Ele não é ligado, não faz parte dos termos essenciais, não faz parte dos termos acessórios, porque ele não aparece ligado a nenhum outro termo da oração. Então ele é solto, vamos dizer assim. E deve obrigatoriamente ser separado por vírgula. Ele pode aparecer no final da oração, no meio da oração ou no início da oração. E a sua função dentro da frase é chamar, interpelar, chamar a atenção da pessoa com quem você quer dialogar ou o interlocutor da frase, certo? E aí, só para fechar, como é que você não mistura? Como é que você sabe que se trata de um vocativo e não de um sujeito? Então, aí, muito simples, vocativos devem ser separados por vírgula. Teve o nome, tem vírgula, vocativo. Teve o nome, logo depois já começou o restante da frase, sujeito. Só para vocês fecharem. E aí, pessoal, era isso. A unidade tratava só desses conceitos. Espero que tenha ficado claro. E aí, qualquer dúvida, vocês me procuram no WhatsApp, aí pelo grupo de língua portuguesa. Enfim, vocês mandem